Bom, boa noite a todos. Hoje a gente tem mais uma apresentação para os nossos residentes do Hospital Naval Marcílio Dias. E hoje, como convidado, nós temos o Dr. Paulo Felipe, especialista em córnea, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre ceratites infecciosas. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite. Só, assim, a gente teve a ideia de convidar ex-residentes para mostrar para os residentes que estão lá aonde eles podem chegar. Então, você com certeza é um exemplo para a gente e mais uma vez agradeço o aceite. E sempre que você quiser, o Marcílio Dias está aberto, considere como o doutor Ivan mesmo já falou, considere como sua casa. Tá certo. Poxa, fico muito satisfeito, tá? De estar, de certa forma, mesmo que online, aí voltando a um local que eu realmente considero a minha casa. Foi uma... Desculpem os gritos das criançadas lá atrás. Vou ter que encostar a porta aqui, só um segundinho, para ver se melhora um pouco. Desculpa, gente. Fechei a porta aqui para diminuir o barulho. Tem 2 filhos, um casalzinho, sabe como é que é, né? Mas fico muito feliz aí de ter recebido esse convite. Quero agradecer, aproveitar, inclusive, a oportunidade para agradecer aos meus mestres, né? Doutor Ivan, doutora Cláudia, todo mundo, todos os professores que realmente passaram pelo nosso caminho, dentro do Marcílio Dias. Lembro de cada um, e não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas queria deixar aquele forte abraço e agradecer. Foram 3 anos intensos aí, e depois a gente seguiu o nosso caminho, né? Cada um foi para um lado, mas guardo muitas lembranças, muitas boas lembranças, né? E foi o que formou a base para que eu conseguisse aí me especializar na córnea, tá? Então, muito obrigado mesmo, e vamos falar aqui sobre ceratite infecciosa, né? Eu sou Paulo Felipe Moreira, deixa eu passar aqui para frente, não sei porquê. Ah, sim. Né? Hoje eu sou preceptor lá da córnea do CEPOA, que é ligado ao Oculistas Associados, né? Ao Hospital Federal de Bom Sucesso, ao Hospital do Olho de Caxias e ao BOIS. Nós estamos aí na cruzada de aumentar o número de transplantes de córnea dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? Para ajudar essas pessoas que sofrem muito com esses problemas e a gente não consegue resolver ou não conseguia. Então, hoje nós estamos virando referência aí nesse tratamento, e aproveito também a oportunidade de agradecer aos fellows que estão junto comigo nesse caminho, tá? E dizer que essa aula aqui, ela é um apanhado geral, tá? Das ceratites infecciosas, e eu trouxe alguns casinhos aqui, tem inclusive alguns trechos de aula que foi realizado, já dando crédito, né? Foi realizado pelos fellows que me acompanham lá nos serviços CEPOA e Hospital do Olho. Começando então, acho que é muito interessante a gente falar sobre as indicações, né, de transplante ao longo do mundo, tá? Só explicando um pouco melhor, me foi solicitado que falasse um pouco mais sobre a parte prática, tá, do tratamento da ceratite infecciosa. Então, eu trouxe uma aula mais voltada realmente para a prática. Então, nada mais prático do que o procedimento cirúrgico, que é justamente o final do tratamento da ceratite infecciosa quando nada dá certo, né? Então, se você comparar aqui as indicações entre 1980 e 2014 de transplante penetrante, tá? Você vai ver que ceratite infecciosa ainda é uma causa importante, principalmente nos países em desenvolvimento. Você vê que na Ásia e na África, uma parte importante está em vermelhinho ali. Já na América do Norte, na Europa, é uma parcela menos importante. E aí toma à frente a questão do ceratocone e da distrofia de Fuchs e da ceratopatia bolhosa, né?
E esse slide aqui, ele consegue... Foi um slide que eu fiz com o intuito de melhorar aqui a didática, né, para que a gente entenda realmente como a gente deve tratar e como a gente deve caracterizar Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o vídeo aqui para que eu veja vocês. Como é que volta aqui? Então, se a gente pensar, principalmente, eu não consegui botar aqui ainda vocês para eu ver. Deixa eu ver se eu consigo agora sim. Pronto, ótimo. Se a gente pensar, principalmente, quando o paciente chega com aquela tríade, né, fotofobia, olho vermelho e dor, tá? A gente tem que pensar numa ceratite infecciosa, tá? Principalmente se esse paciente tem algum tipo de fator de risco, uso de lente, alguma doença corneana prévia. Então, a gente tem que pensar nesses quatro pilares aqui. Na ceratite infecciosa bacteriana, na ceratite infecciosa gonocócica, na ceratite infecciosa fúngica e na ceratite infecciosa por acantameba, tá? Quando a gente pensa que o paciente tem, por exemplo, uma placa endotelial já numa fase inicial da doença, ou se esse paciente tem uma lesão satélite, tá? Ou se ele teve trauma com vegetal, a gente tem que pensar em infecção fúngica. Quando esse paciente chega com uma história de uso de lente de contato, onde ele faz a limpeza da lente de contato numa fonte de água, sem fazer o cuidado correto, ele lava na água, ele toma banho de piscina, ele toma banho de mar, ele toma banho de cachoeira, e ele chega com uma dor que não está organizada, que não é coerente com o exame, a gente tem que pensar em acantameba. Quando a gente olha para o paciente e vê, tá, um quadro de secreção muito intensa, de uma quimose importante, e você olha para a córnea e, por exemplo, debaixo da dobra dessa conjuntiva, você tem uma perfuração corneana ou um afinamento corneano, você tem que pensar em gonocócico. E quando você olha para um infiltrado e não tem nenhuma dessas outras informações que eu falei, você tem que pensar em bacteriana. E aí, quando você tem uma infecção corneana, que ela tem uma das três características que eu vou falar agora, dela ser central, se ela tiver um consumo de maior que 50% de estroma, ou se ela for maior que 2 milímetros, você tem obrigatoriamente que colher a cultura e o bacterioscópico. Eu costumo já pedir bacterioscopia, micológico direto. Quando eu acho que tem chance de ser acantameba, pesquisa de acantameba e cultura para germes comuns e fungos. Inicialmente, se eu não pensei em outra dessa situação já de cara, eu vou começar a cefalotina, 5%, e a amicacina, 2%, de 1 em 1 hora por 2 dias. Depois, independente de melhora, de 2 em 2 horas por 2 dias, e depois de 3 em 3 horas por 2 dias. Então, só para recapitular, estou em bacteriano, né? Eu não achei que é gonococo, não achei que é fungo, não achei que é acantameba. É central, tem maior que 50% de consumo de estroma, tem mais que 2 milímetros de tamanho, eu tenho obrigatoriamente que tentar identificar o germe. Então, eu peço bacterioscopia, eu peço micológico direto, talvez pesquisa de acantameba e cultura para germes comuns e fungos e talvez cultura para acantameba também. E começo com fortificado. Eu vou fazer o desmame desse fortificado até 3 em 3 horas e depois vou manter de 3 em 3 horas independente de melhora. Porque senão, no futuro, se o olho continua vermelho, eu não sei se isso é toxicidade ou se isso é por conta da não melhora clínica do paciente. E aí, quando o paciente tiver de 3 em 3 horas, eu vou avaliar se teve melhora. O que é melhora? Se o epitélio fechou, se o infiltrado diminuiu, se o hipópio diminuiu, se a dor do paciente melhorou, se a fotofobia melhorou, tá? E aí, se não tiver melhora, eu vou parar esse antibiótico 24 horas, vou fazer uma nova cultura, vou colher novamente material e vou aumentar o espectro de ação dos meus antibióticos para vancomicina e ceftazidima
2,5% vancomicina e ceftazidima 5%, ou vancomicina 5%. Eu geralmente já começo vancomicina 5%. De novo, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, até 3 em 3 horas. A cada 2 dias eu vou diminuindo, tá? Se esse paciente tiver uma infecção que está progredindo, independente do uso da medicação, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci. Eu sempre começo, quando eu vejo uma infecção grave, um anti-melting, tá? Um agente anti-melting. Então, eu gosto muito da doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas, tá? Mas pode ser utilizado também macrolídeo. Criança, por exemplo, eu uso macrolídeo. Azitromicina, 3 vezes por semana, dose única, tá? Por dia. E você pode usar também tópico, que é a medroxiprogesterona 1%, tem oftalmos, tá? Se mesmo assim a infecção progredir e chegar próxima ao limbo, por que eu fico com medo do limbo? O limbo ele tem estruturas que são muito importantes para a gente. Para você manter uma córnea clara, você precisa de ter um limbo saudável, 360 graus. Se a infecção ela atinge o limbo, ela pode danificar o limbo de forma irreversível, causando duas coisas. Primeiro, que ela pode passar do limbo e fazer uma esclerite. E segunda coisa, que ela pode atuar no limbo, diminuindo a formação de novo epitélio e, com isso, causando a opacificação da córnea por invasão do epitélio conjuntival, que não é da mesma qualidade que o epitélio corneano, tá? Ou se eu tiver o comprometimento da integridade ocular, eu vou pensar, primeiro, em reconsiderar o diagnóstico, será que eu estou tratando correto? E depois eu vou pensar no transplante terapêutico. O transplante terapêutico nada mais é do que isso. Eu tiro totalmente o abscesso intracorneano e troco por uma córnea nova, né? Já no gonococo, é aquilo que eu estava falando. Se eu tenho quimose, se eu tenho secreção, se eu tenho perfuração corneana, pensar em gonococo, nós temos que fazer um tratamento sistêmico com 1 grama de ceftriaxona. Eu botei aqui uma vez ao dia, mas é 2 vezes, são 2 gramas por dia. Azitromicina para tratar clamídia junto. E gatifloxacino ou moxifloxacino, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, mais um anti-melting. Doxiciclina, azitromicina, qualquer coisa disso aí, tá? No caso do gonococo, quando você faz o tratamento correto, de 1 dia, 2 dias, você já mata o germe, tá? Você matando o germe, você já consegue fazer um PET corneano. Em vez de você trocar a córnea toda, você troca só aquela partezinha que perfurou. Funciona muito bem. No fungo, o buraco é mais embaixo, tá? Ele pode ser leveduriforme ou filamentoso, né? O filamentoso fusário, leveduriforme cândida. O confocal, tanto na cantameba quanto no fungo, ele funciona muito bem, tá? É uma microscopia que você faz em vivo, né? Você não precisa tirar, fazer a biópsia, você pode fazer dentro do olho do paciente mesmo. E você pode também coletar o GRAM, cultura, etc. Quando for superficial e filamentoso, você souber que é filamentoso, você pode usar natamicina. Agora, quando for leveduriforme ou quando for filamentoso profundo, tem que ser anfotericina B. Geralmente, o fungo ele invade muito facilmente a câmara anterior e forma a famosa placa endotelial, tá? E aí, quando você tem isso, você tem que fazer a lavagem de câmara anterior com a anfotericina B, tá? E aí você já sabe que esse tratamento vai ser de meses. Geralmente não melhora tão rápido, tá? Você também entra com medicação oral para ajudar, mas infelizmente demora muito para melhorar. Já a cantameba, como eu tinha falado, dor, uso de lente de contato, pode ter infiltrado o anel, e a ceratoniurite é uma coisa muito importante. A ceratoniurite é justamente quando você tem um infiltrado que ele acompanha o trajeto do nervo. Quando você vê isso, você pode dizer, ó, essa é a causa da dor, e isso aqui muito provavelmente é a cantameba. O confocal ajuda para achar os cistos, né? E o tratamento é com a biguanida e com a propamidina, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E aí você vai manter isso durante muito tempo. Cetoconazol também oral funciona tão bem na canta quanto no fungo. Ao contrário do fungo, do gonococo e da bactéria, quando você tem uma infecção que está muito grande, você pode fazer o transplante a quente. Na cantameba é bom você evitar, porque o resultado não é muito bom, tá? Então, você tem que primeiro tratar, resolver a situação, e depois você pensa no transplante óptico. E aí, então, a gente começa alguns casinhos aqui
como eu disse, eu trouxe alguns casos para a gente discutir, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento aí para a gente conversar, tá? Então, caso 1, né, mulher de 49 anos. Esses casos são retirados da literatura, tá? A maioria dos casos aqui são retirados da literatura. Então, sempre falta alguma informação, e tem um tratamento um pouco diferente do que a gente está acostumado e do que eu acabei de passar aqui, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, mulher de 49 anos, diabetes bem controlada, refere quadro de dor ocular em olho esquerdo e baixa acuidade visual após retirada de lente de contato de descarte diário com 3 dias de uso. A acuidade visual dela é movimento de mãos. Então, a gente vê aqui uma mulher de meia idade, a diabetes é um fator de risco, né? Teve um quadro de dor ocular, não falou se é forte, se é fraca, a unilateral, né? Associada a uma baixa acuidade visual importante após a retirada do uso de lente de contato, que estava com 3 dias. Então, você percebe aqui um uso irregular da lente, né? E a visão ficou bem ruim. E aí a paciente chega com esse quadro. A gente vê que a paciente em média hemidríase, a gente não sabe se essa média hemidríase é porque ela está fazendo algum tipo de droga, né, tópica. Tem um hipópo importante e tem uma hiperemia da conjuntiva bulbar importante, além desse abscesso corneano aí, desse infiltrado importante, né? Então, a hiperemia da conjuntiva do olho esquerdo, com úlcera grande central associada a hipópio. A conduta, como a gente estava conversando, né, foi muito bem realizada. Coletaram material para cultura. Não falaram que se coletaram bacterioscopia e micológico direto. E começaram o ofloxacino de hora em hora e a tobramicina fortificada. Uma coisa interessante da tobramicina, só falando aqui, a tobramicina, né, o macrolídeo, ela também tem uma ação anti-melt importante. Também pode ser utilizado com esse fim, tá? E pomada de ciprofloxacino, está escrito errado aqui, desculpa. Além de ciprofloxacino oral. E aí, depois de um tempo, essa paciente resolveu, né, o quadro dela, tem uma neovascularização importante. Após o tratamento, sempre a gente tem que pensar em como reabilitar esse paciente. Então, para reabilitar esse paciente, a gente tem que fazer alguns exercícios, né? Primeiro, a gente pode fazer um talk nela, um teste de acuidade com lente de contato, para ver se ela chega numa visão bacana. Se não chegar numa visão bacana, a gente pode fazer um OCT de segmento anterior, tá? Se a lesão tiver superficial, você pode fazer um PTK. Se a lesão for muito profunda, você pode fazer um DALC, tá? Se a lesão for intermediária, você pode fazer um FALC, que é um transplante, onde você tira uma lamela de uma córnea doadora, como se fosse um flap, né, de LASIK, e você coloca em cima, depois de tirar um flap do doador, contendo a opacidade. A gente percebe aqui em cima, né? Não sei se vocês veem meu mouse passando aqui. Sim, estamos vendo. Tá. A gente vê uma neovascularização importante aqui. Então, vocês podem fazer um tratamento com Avastin nessa região e até mesmo usar o bisturi elétrico para justamente tirar esses vasos com auxílio. Você bota a agulhinha do nylon 10 aqui e encosta o cautério. Uma cauterização desses vasos, isso que eu queria falar. Só uma coisa interessante aqui, a forma como ele tratou, né? Eu não sei, não estava muito bem explicitado no artigo, mas lembrando que a gente tem que começar tentando cobrir tanto gram positivo quanto gram negativo, né? E, além disso, fazer o desmame para de 3 em 3 horas para você não ser tóxico. No caso 2, a gente tem um homem de 61 anos, queixando de dor e baixa acuidade visual em olho esquerdo, tratando úlcera fúngica. Então, aqui nós temos justamente um quadro de hiperemia importante da conjuntiva bulbar, né? Nós temos aqui um infiltrado importante que parece ser bem profundo, a câmara parece estar rasa, né? E quando você olha no OCT, você vê que a DCME está íntegra. Então, uma coisa importante é o seguinte, geralmente, quando você está pensando se essa massa na câmara anterior ela é bacteriana ou
mais que isso, não é se ela é bacteriana, se ela é inflamatória, desculpa, por acúmulo de fibrina, por inflamação, ou se ela é uma placa endotelial fúngica, você olha para DCM no OCT de segmento anterior. Se a DCM estiver íntegra, isso aqui muito provavelmente não é fungo, porque o fungo ele destrói a DCM. Ele consegue destruir a DCM e ele entra e ele forma uma placa infecciosa verdadeira. Então, com esse OCT, eles pensaram que realmente não era fungo, e aí a cultura veio positiva para Moraxella, começaram a tobramicina e o levofloxacino, tá? E aí lembrando, sempre que a gente começar antibiótico, fazendo de 1 em 1 hora por 2 dias, 2 horas por 2 dias, 3 em 3 horas por 2 dias, desculpa, 3 em 3 horas até segunda ordem, até melhora. Não esquecer de fazer um agente anti-melting e teve a melhora do quadro por volta de 1 mês. Aqui é só para ilustrar justamente aquela diferença que eu falei. No quadro abaixo, você vê que tem uma delimitação entre a córnea e a placa que está atrás. Então, isso aqui é uma infecção bacteriana. Já aqui, a gente vê justamente a destruição da DCM. Perde o contorno. Então, essa placa que está aqui, ela é uma placa fúngica. Caso 3, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando um pouco mais rápido porque tem muitos casos, tá? Se vocês quiserem fazer algum tipo de interrupção, falar alguma coisa, não estiver entendendo, pode me interromper tranquilamente. Paulo, só um detalhe. Disso que você falou, desses agentes anti-melting, qual é o que você costuma usar de escolha? Eu gosto muito da doxiciclina, tá? Lembrando que a doxiciclina ela dá um certo enjoo, então tem que pedir para o paciente tomar a doxiciclina durante o almoço, durante a janta. Tem um efeito menor no enjoo, tá? Mas você pode usar o tetralizal também, que é a limeciclina, ou alguma lineciclina. Você pode usar também, que também é uma tetraciclina, né? E você pode usar os macrolídeos, tá? Azitromicina e eritromicina, que também funcionam bem. E você costuma fazer qual posologia da doxiciclina? 100 mg de 12 em 12 horas por 1 mês. Direto. Funciona bem. 100 miligramas de 12 em 12. 12 em 12. Se você quiser fazer alguma coisa tópica, você pode fazer a medroxiprogesterona também. 1%. De 6 em 6 horas. Funciona muito bem também. Um ou outro? Pode fazer os dois juntos. Eu geralmente faço só a doxiciclina quando eu acho que está mais grave e o paciente... Aí eu adiciono a medroxi. Beleza. Caso 3, né? 13 anos, sexo masculino, ceratocone bilateral assimétrico. A ver com correção 20-25, 20-400, não tolerava lente rígida, gás permeável, foi indicado um ICRS, né, um anel assistido por femtosegundo. Colocou-se 2 anéis de 160 graus, com 400 micra de profundidade, incisão a 65 graus. Tá aqui a foto do pós-operatório imediato, né? Dia 1 de pós-operatório, visão 20-200, K máximo 52, já tinha diminuído então, né? Tava lá 59,8, passou para 52,5. E o D3 de pós-operatório, hiperemia e dor ocular. Aí já, né, o paciente te liga lá, doutor, sabe o que é? Minha visão tá piorando, sabe? Tô sentindo uma dorzinha aqui, tá meio vermelho. E aí você fala assim, o que eu faço, né? Geralmente eu mando ir no ambulatório, eu mando ir na emergência. Porque o paciente me ligou, eu mando na emergência. Vai lá na emergência, os residentes adoram, né? Tem alguns residentes do CEPOL aqui. Essa mensagem foi para eles. Eu mando na emergência por quê? Porque se não for nada, o paciente foi lá, fez uma visita, ficou tranquilo. Se for alguma coisa, você pegou na hora que tinha que pegar. Então, acho que é importante. Tendo uma emergência disponível, acho que é muito válido. E aí o paciente chegou com essa história aí, ó, com esse infiltrado importante na córnea. O que a gente faz geralmente nesses casos, tá? Tem esse infiltrado aí no corpo do anel, você tem que inicialmente tirar o anel. Primeira coisa, injetar já de cara Vigamox dentro da córnea e começar de 1 em 1 hora o Vigamox ou algum tipo de colírio fortificado, como se fosse, né? Porque essa é uma infecção muito grave, porque ela já está lá profunda na córnea.
Então ela tem tudo para destruir a córnea, entendeu? E aí foi bio, infiltrado esbranquiçado na união dos anéis, além de moderada de câmara anterior sem hipópio. Foi realizado um raspado de córnea para bacterioscopia e cultura, iniciado vanco e cefta. Você viu que já começou já com a posologia que pega, né, um espectro de ação maior, tá? Não tiraram o anel, o que deu? Deu isso, né? Porque a córnea ela forma um biofilme ali dentro, as bactérias formam um biofilme ali junto com o anel, a chance de evoluir com esse quadro aí é terrível. D4 pós-operatório, piora do infiltrado, aparecimento de hipópio de 5 milímetros, internação hospitalar, explante do anel, irrigação dos túneis com Vigamox e vancomicina, além de vanco IV, cultura positiva para Marsa. E aí, depois de um tempo, foi retirado o anel, né? Piora do hipópio, agora associada a melting corneano, né? Meeting, né? Melting corneano. E realizado transplante a quente. No 10º dia do transplante, apresentava enxerto claro. 4 meses depois do transplante, o que aconteceu? Vocês veem aqui, o que acontece? O transplante a quente ele tem uma alta chance de rejeitar, né? É um transplante que a córnea está totalmente, vamos dizer assim, está quente, está cheio de células inflamatórias, então a chance de rejeição é muito maior. E vocês percebem aqui que tem uma neovascularização importante aqui, e esse transplante ele está descentrado inferior. Por que ele está descentrado inferior? Porque justamente era nessa região que estava o infiltrado. Então o melt estava nessa região. Então quando você faz o transplante, você tem que cobrir a região do melting, senão não adianta, né? Então os pontos todos frouxos, né, denotando realmente uma inflamação, porque aí as lamelas de colágeno não conseguem segurar, né, essa sutura, então ela corre e aí fica frouxa. E aí depois de um tempo dessa rejeição, foi realizado um novo TX, e aí a última imagem que a gente tem desse transplante aqui, desse olho desse paciente, é um transplante claro, graças a Deus, mais centralizado já. Então ficou um pedacinho do transplante anterior aqui, ó. Vocês estão vendo? E o transplante mais centralizado agora. Caso 4, 32 anos, masculino, queixa de BAV, fotofobia 1 semana em olho direito, fez um PK há 7 anos em olho esquerdo e 6 meses em olho direito. Está em uso de Vigamox de 3 em 3 horas a 1 semana, AV corrigida do olho direito MM, do olho esquerdo 20/50. Então aqui nós temos, né, um infiltrado esbranquiçado aqui, com uma característica até um pouco cicatricial, tá? Um olho mais ou menos quente, né? E o problema do transplante, de uma infecção no transplante, é que geralmente a ceratite evolui pior, porque são córneas que não têm muitas células, são córneas que você está fazendo o uso de uma terapia imunossupressora, então o resultado geralmente é pior. E aí nós temos o foco de ceratite infecciosa 5.5, central em relação ao TX com defeito epitelial. Foi realizado bacterioscopia e cultura, detectado estruturas similares à IFA, sugerindo infecção fúngica na microscopia confocal. Foi suspenso Vigamox, iniciado vanco mais ceftazidima, bacterioscopia negativa, cultura positiva para pneumococo e o TSA sensível a vanco e ceftazidima. Como teve uma cultura positiva para pneumococo, no mínimo você tem que tratar para bactéria. E como tem aqui no confocal, né, estruturas similares a IFAs, você tem que tratar para fungo também, né? A princípio, pelo que a história fala aqui, seria uma infecção mista. Sem melhora por quadro, sugerido superinfecção por cândida, iniciado ANFO-B, não iniciou de cara, né? Deveria ter iniciado, e a vanco com ceftazidima reduzida para 3 horas. E aí o infiltrado está cada vez pior, né? Córnea toda branca, muito neovascularizada. Após 1 mês de tratamento, aprofundamento do infiltrado e defeito epitelial, foi indicado um tipo de crosslink que a gente chama de PAC crosslink. Tá? O PAC crosslink ele está sendo uma nova alternativa para o tratamento
de infecção. Alguns estudos, inclusive, dizem que ele pode ser até mesmo utilizado como primeira opção no tratamento, tá? Porém, para fungo, como o fungo ele vai ele consegue penetrar a córnea e atingir estruturas mais profundas muito rapidamente, e o crosslink geralmente, tá? Ele acessa aí por volta de 300, 350 micra, no máximo 400 micra. O fungo ainda não está, vamos dizer assim, pavimentado de que o PAC crosslinking, né, o crosslinking com o intuito de tratar a infecção, funcione bem para fungo. Mas depois do crosslink, o paciente cursou com melhora do infiltrado. Nos dias subsequentes, houve redução dos infiltrados, dividindo-se em 2 focos, e redução do defeito epitelial. Foram reduzidas as medicações, um mês depois estava bem melhor. Apresentava ainda pontos frouxos na vascularização da córnea, foram retiradas suturas, realizados anti-VEGF subconjuntival, e é isso. Aí daqui a pouco a gente vai começar agora os casos de ceratite herpética. Vocês querem perguntar alguma coisa das ceratites infecciosas não virais? A princípio, não. Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá fluido? Tá cortando? Como é que é? Tá ótimo, Paulo. Tá ótimo. Então, aqui nós temos já um quadro de ceratite herpética, tá? Anamnese, né? Um homem de 52 anos com história de ceratite herpética. Melhor a ver corrigida do olho afetado, 20/50. Aqui a gente vê uma foto de um OCT de segmento anterior, demonstrando aqui a espessura máxima de acometimento desse leucoma de 128 micra, de uma córnea com 624 micra. Então, superficial, né, essa lesão. E a gente começa agora, eu vou pedir para todo mundo botar esse login aí, ó. Paulo, PHILLI P577. Paulo, repete aí, por favor. Paulo, PHILLI P577. Repete, por favor, Paulo. Paulo, PHILLI P. Peraí que entrou um negócio na frente aí que eu não sei como é que tira esse negócio, peraí. Paulo, PHILLI P577. Quando todo mundo tiver conseguido aí, me avisa. Pede senha, é isso? Não. Eu fiz merda. Doutor Ivan, acho que a senha é para você entrar no aplicativo. Ih, então, também estou nessa fase ainda. Não tem problema não, te espera. Paulo, acho que só enquanto a gente está esperando o pessoal, eu acho que uma pergunta mais até para residente, tem alguma coisa que não possa ser feito no tratamento? Corticoide, o que você acha sobre isso? Sobre tratamento de ceratite infecciosa bacteriana, no caso, é isso? Isso. Tá. O corticoide, ele deve ser feito e ele ajuda muito, tá? Sua pergunta foi perfeita, infelizmente eu esqueci de falar sobre isso, mas
Que bom que você me deu a oportunidade aí de falar um pouco sobre o corticoide. O corticoide, ele ajuda muito, tá? Você só tem que ter a infecção controlada, tá? Então, se você acha que o seu tratamento ele tem algum sinal de melhora, é importante que você entre com corticoide. Então, você entra com corticoide, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, numa dose um pouco menor, 12 horas, 8 em 8 horas. E se tiver piora, você diminui o corticoide ou até mesmo para, tá? Mas o corticoide, se você entrar com ele na hora certa, ele vai diminuir a lesão que você vai ter depois na córnea, porque justamente o que destrói, uma das coisas que destrói a córnea, que causa o leucoma, é a própria inflamação, é o próprio, vamos dizer assim, atuação do sistema imune, né, contra aquela infecção. Então, você controlando isso com corticoide, você diminui a lesão no final das contas. Perfeito. E esses pacientes você costuma acompanhar a cada um dia, a cada 2 dias? O seu retorno depende muito do quadro clínico? Depende muito do quadro clínico, mas é importante que você acompanhe esses quadros pelo menos umas 2 vezes por semana, quando eles estão mais graves, entendeu? Para que você veja, inclusive, a evolução. E, de preferência, de alguma maneira, você documente isso, tá? Você faça fotos, você faça desenhos, eu acho que é importante isso. Só para adicionar um detalhe importante também em termos práticos, todos esses casos que a gente viu, a gente tem que estar atento também à parte posterior do olho, que muitas vezes você chega em estágios mais graves em que você tem uma úlcera de córnea já evoluindo com endoftalmite, né? Aí você tem que Perfeito. também fazer aquele tratamento de posterior ali, não comer mosca, né? Principalmente quando o paciente é pseudofásico. Afasco, então, é uma comunicação Afásico, ali. então. Pseudofásico e afásico. Boa. E aí, vamos lá? Vamos lá. Paulo, posso tirar uma dúvida? Claro. Aqueles critérios que você usa para coletar cultura, você tem que ter necessariamente os 3 ou tendo qualquer um deles você já solicita coletar cultura? Qualquer um deles. Qualquer um. Tá bem. Obrigada. Valeu. Lembrar que a gente estando ali em ambiente hospitalar tem até essa facilidade, né? Porque o úlcera de córnea muitas vezes evolui bem, mas às vezes você pode ter uma evolução muito rápida. E é um quadro grave, é considerado grave a úlcera de córnea. Então, tem uma facilidade, no hospital a gente tem essa facilidade de sempre colher antes da medicação, e depois também dificulta, né? Quando eu não tenho acesso à medicação, que eu tenho que pedir lá de São Paulo, eu faço isso com o Vigamox, tá? Que é, né, uma quinolona que tem um espectro bem amplo. E aí, quando chega, eu reinicio de 1 em 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando chega o fortificado. Geralmente demoram 5 dias aí para chegar, enquanto, às vezes, eu começo com o Vigamox e o paciente já resolve. Às vezes, não. Bom, lembrando aqui do caso, então, deixa eu voltar aqui, né? Esse é o caso de 52 anos e tem uma história de ceratite herpética, já está resolvida, né? E aí ficou essa sequela, até 128 micra aqui. E aí a gente tem essa pergunta aqui, ó. Todos estão vendo a pergunta aí agora? Agora vocês podem passar para o aplicativo lá. Pode passar, quando tiver que voltar eu aviso. Passe para o aplicativo e veja se vocês estão vendo a pergunta. Quais dessas formas são viáveis de reabilitar visualmente estes casos? Isso. Então são 30 segundos para responder a pergunta, tá, gente? Vou dar o start aqui. Quem respondeu já pode voltar para a tela agora aqui da... Então, a resposta certa era DALC-PTK, tá? Como é um quadro mais superficial, a gente pode fazer lente de contato, a gente pode fazer PTK, nós podemos fazer... Todos me ouvindo? Sim.
Nós podemos fazer o DALK e nós podemos fazer o FALK, tá? Implante de lente fáscica não vai adiantar, o anel intraestromal menos ainda, e o DMEC também não, porque o DMEC, ele seria quando eu tenho uma endotelite herpética, tá? E eu tenho um edema porque o endotélio não está funcionando. Então, aqui nós temos, então, uma coisa interessante, quanto mais rápido você responder, mais rápido, mais pontos você ganha. Então, por isso que o córnea é muito legal, tá ganhando aí, ó. Eu não tô vendo o resultado. Saiu o resultado em algum lugar? Vocês estão vendo aqui no... Volta para a tela do aplicativo, do aplicativo não, tela da apresentação. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Eu tô vendo a tela que você tá aqui. Você tá do leaderboard, mas não tem nada nela. Ah, não tem nada? Olha, para mim, não sei por quê. Aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, então, peraí. Ó. Para mim aparece aqui, eu não sei se... Apareceu para vocês agora? Para mim, não. Tá em branco. E para o resto da galera aí, apareceu? Alguém mais viu alguma coisa? Não, tá em branco. Bom, mas vamos lá. Aqui o leaderboard tá o Isso seguinte. é armação, hein? Isso é armação, hein, doutor Paulo? Vou tirar as fotos aqui e vou mandar no grupo. Depois vocês dão uma olhada lá. Só porque eu não sou o córnea. Ó, vou botar aqui no grupo lá, porque eu não sei porque não tá aparecendo, infelizmente. Tranquilo, depois você põe no final, senão você vai ficar perdendo muito tempo, vai te dar trabalho. Deixa eu ver aqui, calma aí, oftalmologia. Já tá na mão já. Oftalmologistas. Então, da primeira pergunta é esse aí que eu tô mostrando aí agora. Só é importante, quando você for fazer PTK, não é uma contraindicação, tá? Uma contraindicação relativa, tá? É bom que você comece uma profilaxia com aciclovir ou com Valtrex, né? Antes e mantenha depois, porque quando você faz, vamos dizer assim, quando você indica o PTK, há a chance de você ter um retorno da infecção. Então, você não quer que isso aconteça, ideal que você faça o aciclovir. Foi indicado, então, o PTK transepitelial, com uma zona ótica de 8 milímetros. Resultado, melhora V corrigida 20/30, com -1 de esférico. Ficou ótimo o resultado, né? E aqui a gente vê, então, no pós-operatório imediato, sem o epitélio ali, né? Aqui está sem o epitélio. E aqui já com o epitélio formado, outra córnea, né? Caso 2. Vamos voltar lá para o aplicativo. Ceratite herpética estromal. Pode ser bilateral? Então, todo mundo ok? Sim. Vou começar aqui. Vamos voltar para a tela agora aqui da apresentação. A resposta certa é sim, tá? Ela pode ser em mais ou menos em 10%, 6 a 10%. Ela é bilateral, tá? E, inclusive, eu acho que quando você tem uma ceratite herpética importante, bilateralmente falando, mesmo que o paciente seja imunocomprometido, hoje na minha prática eu vejo isso. É importante você pensar e avaliar muito bem se essa paciente merece um aciclovir venoso. Porque a chance desse paciente ficar cego ou ficar incapacitado é muito grande. É muito importante isso, principalmente se tiver endotelite herpética associada. Tem um caso mais para frente que eu vou mostrar isso para vocês. Vocês viram agora o placar ou não?
Não. Que triste. Então vamos tirar foto, então. Vamos lá. Tem um negócio, tem um ser aqui que botou ceratopatia bolhosa. Pterígio tá com 2.000 pontos. Outro caso aqui, anamnese. Mulher, deixa eu só diminuir aqui o vídeo que está na frente. Não está na frente, não. Mulher de 59 anos, relata lacrimejamento, desconforto nos 2 horas a 6 meses. Tem história de ceratite estromal herpética bilateral que ocorreu há 2 anos. Está em uso contínuo de Valtrex 500mg oral uma vez ao dia. Biomicroscopias, opacidades corneanas cicatriciais e tem uma estenose canalicular grau 1 em ambos os olhos. Foi realizada sondagem canalicular e os stents foram retirados após 4 semanas. Apesar de pérvios, a paciente voltou a apresentar epífora, denotando epífora funcional, para os oculoplásticos de plantão aí. O teste de drenagem da fluoresceína estava normal. Foi então realizada a injeção de toxina botulínica nos lobos parietais das glândulas lacrimais, né, com o intuito de diminuir esse epífora, né? E o teste de Schirmer sem anestésico foi de 20 milímetros em ambos os olhos e antes 14 milímetros em ambos os olhos. E 14 milímetros em ambos os olhos posteriormente. Já resolvendo aí com essa toxina botulínica, né? Causando olho seco aí para o corneólogo tratar. E aí, o paciente tinha essa ectoscopia, né? 3 semanas depois, iniciou uma hiperemia ocular, dor e sensação de corpo estranho bilateral. E aí, demonstrou-se uma reativação do herpes simples 3 semanas depois da injeção da toxina botulínica. E aí a gente vê justamente as úlceras herpéticas, as úlceras dendríticas, né? E por fim, é isso aí. E depois demonstram, né, depois do tratamento já, isso aqui já é o resultado, depois do tratamento da ceratite herpética com aciclovir. Então, o exame clínico denotou defeito epitelial, edema estromal bilateral, compatível com reativação herpética. O paciente havia parado a profilaxia após retirada do stent, né? O tratamento foi realizado com Valtrex, né, que eu gosto muito, apesar de ser caro, tem uma posologia melhor do que o aciclovir. E ganciclovir pomada. Após o fechamento do epitélio, foi iniciado acetato de prednisolona, 4 vezes ao dia, em esquema regressivo semanal, e a infecção foi resolvida em 1 mês. O esquema profilático com Valtrex, 1 vez ao dia, voltou a ser mantido. E aí, vamos lá. Voltar lá para o Paul Levruer. Mais uma perguntinha para a gente responder. Podemos utilizar corticoide em ceratite herpética com o epitélio aberto? Vou dar mais 3 segundinhos aí e vou soltar a pergunta. Então, podem voltar aqui para a aula. A resposta correta é sim, quando houver ceratite estromal associada. Então, toda vez que a ceratite epitelial estiver associada a uma ceratite estromal, você deve utilizar o corticoide tópico, tá? Com o intuito de melhorar justamente a resposta final, o leucoma final, tá? Quando você tem uma ceratite epitelial, simplesmente, o ideal é que você espere fechar o epitélio, tá? E muito importante, quando você tem uma ceratite epitelial, é importante que você faça o debridamento. Você pega um cotonete e passa sobre as úlceras dendríticas com o intuito de justamente diminuir a carga viral desse quadro infeccioso, tá? Deixa eu ver deixa eu tirar uma fotinha aqui então.
Córnea é muito legal, tá ganhando. Esse cara gosta de córnea, pelo jeito. Cristalina tá logo atrás, oftalmo, pterígio, tininha, Guest 421, ceratopatia bolhosa e Guest 655. Caso 3. Homem de 57 anos iniciou diminuição da acuidade visual no olho direito. 10 anos antes havia passado por transplante de córnea, nesse mesmo olho, por motivo não identificado. Então começou com uma baixa da acuidade visual e tinha um transplante de córnea. Melhor a ver corrigida 20/200, pressão estava bem alta, 48 milímetros, isso é importante a gente entender isso aí. Fundo de olho estava normal, tinha um edema de córnea moderado com PKs inferiores na córnea doadora e receptora. Foi prescrito manitol, prednisolona oral, prednisona tópico e antileucomatosos tópicos, né, para diminuir essa pressão. Após uma semana, o paciente relatou desconforto ocular persistente, porque eles estavam achando que era o quê? Um glaucoma agudo. Mas será que era mesmo? Então, a gente vê o que aqui? Ó? A gente vê um edema que pega tanto o transplante quanto a córnea do indivíduo. Qual rejeição, por exemplo, que rejeita a própria córnea do indivíduo? Nenhuma, né? Então, isso aqui é herpes, endotelite herpética. Deu para entender isso? Todo mundo pegou? Se eu tenho inflamação com edema, tanto da córnea do indivíduo como do transplante, isso aqui não é rejeição. Isso aqui é infecção endotelial. Então a gente vê claramente aqui parece uma linha de Kudadushi, né? Mas não é. Isso aqui é justamente a delimitação de uma endotelite herpética. Então lembrando, herpes pode dar de fora para dentro. Blefaroconjuntivite pode dar conjuntivite, pode dar ceratite epitelial, ceratite estromal, endotelite e ceratoveite ou somente uveite. Anterior, média e posterior. Ou seja, ela pega o olho inteiro, né? Então, toda vez que você tiver uma região pequena, edemaciada, com PK localizado, pense em endotelite herpética, tá? O tratamento é como? É antiviral, tá? Porque tem infecção, tá? O vírus herpes ele reativou e está infectando a parte interna do olho. Tem que fazer antiviral e, ao mesmo tempo, corticoide. Pode fazer tópico e oral junto. Tá? É importante que se trate com corticoide para você diminuir a lesão. Após suspeita de endotelite viral, foi coletado o muracoso. Já fiz isso uma vez, mas deu negativo. Coletar o muracoso para PCR de herpes vírus. Aqui no Rio faz. Foi positivo somente para herpes vírus. Foi iniciado, então, a ciclovir, 400 miligramas, 5 vezes ao dia. E continuou-se a corticoterapia, evoluiu com melhora importante do quadro em uma semana. A melhora AV corrigida atingiu 20/80, não houve mais recidiva em um ano de segmento com uso profilático de aciclovir. Se esse paciente tem uma visão baixa por causa de endotelite, aí sim nós podemos fazer o DMEC, tá? Mas o DMEC tem uma chance maior de rejeição em relação ao DMEC realizado para FUX. Mais uma perguntinha aí, vamos lá para o aplicativo. Vamos lá? Tempo. Podem voltar. A resposta correta é nenhuma das opções está correta. Sim, podemos fazer uma antiviral prolongada, mas a gente tem que avaliar uma pegadinha. A função renal, não a hepática. Então, como é que fica aqui a nossa... Córnea é muito legal, tá ganhando aí, o cara tá bom, tá afiado. Logo depois está a cristalina, depois o oftalmo e depois o pterígio. Tô botando no grupo aqui. Ceratopatia bolhosa também está no páreo. Tininha também está no páreo.
Então, é justamente aquilo que eu estava explicando, né? Se você tem... foi realizado o tratamento e aí melhorou o edema estromal, e é isso aí. Caso 4. Homem de 69 anos foi referenciado ao setor por apresentar ceratite infecciosa refratária a tratamento com antibiótico e antifúngico. Tem um infiltrado redondo branco na periferia da córnea do olho afetado. Após suspeita de infecção bacteriana, foi solicitado MPCR para DNA bacteriano. Isso é um exame que tem fora do Brasil, que você faz PCR para bactéria e para fungo. E aí você descobriu-se que tinha bactéria. Não sabia qual era, mas já sabia que tinha bactéria. A cultura para bactérias e fungos foi positivo para Propinobacterium acnes. Então, nós temos aqui um olho bem quente, com infiltrado, né, e um edema difuso da córnea. Após 2 meses de tratamento, o infiltrado não melhorou. E aí foi justamente, vamos dizer assim, identificado essa úlcera geográfica, né? Então, em C, depois de 2 meses de terapia, o infiltrado da lesão pareceu pior. A fluoresceína, D, uma fotografia com fluoresceína, e C, demonstrando uma úlcera geográfica, que é, né, típico de herpes. Depois de 6 anos de terapia, a lesão epitelial diminuiu, deixando uma opacidade estromal severa. Foi solicitado naquela época o PCR para herpes vírus, que foi positivo. Foi iniciado, então, o tratamento com antiviral, pomada, e a lesão fechou, porém ficou um grande leucoma. E aí tem mais uma perguntinha aí. Vamos voltar lá para o aplicativo. E vamos lá. Neste caso, foi um erro não iniciar o aciclovir oral no lugar do tópico? Vamos para a resposta, então. Resposta certa é não. Ó, 50-50. Caramba. Vocês veem que vocês conseguem ver a resposta aqui? Ou também não aparece para vocês? Também não aparece. Tá, então a resposta certa é não. Foi 50%. 50% disse sim, 50% disse não, tá? A resposta certa é realmente tanto faz, tá? Tanto o aciclovir oral quanto o aciclovir tópico tem a mesma resposta. Apesar de que eu prefiro, eu acho melhor, tá? Que seja realizado um tratamento sistêmico, um tratamento oral. Então, por que eu acho isso? Pelo seguinte, tá? O vírus herpes, ele, depois da primeira infecção, ele vai se alojar no tronco cerebral e em alguns núcleos simpáticos, tá? Cervicais. E também no núcleo do trigêmeo. E depois de um tempo, ele volta a afetar algum órgão-alvo, que não necessariamente foi o órgão por onde ele entrou. Então, para mim, quando você tem uma afecção de um órgão-alvo, que pode tanto ser a reativação de um vírus que já está naquele órgão, como a de um vírus herpes que veio lá do sistema nervoso central, justamente demonstra uma infecção sistêmica. Então, para mim, isso é uma questão pessoal, né, de que o aciclovir oral ele tem um efeito mais interessante. E aqui agora eu vou mostrar uns casos meus, só para a gente ilustrar um pouco aqui essa questão, né? Esse aqui é um quadro de ceratite herpética bilateral, né? A gente tem aqui 2 fotos demonstrando uma endotelite herpética grave, né? Com edema corneano grave, paciente muito jovem, né? Os fellows acompanham essa paciente comigo lá em Caxias, e a paciente simplesmente do nada ficou cega, tá? Ela não conseguia ver nada,
E mais que isso, eu comecei o tratamento para ela e eu tive que ajudar muito na questão psicológica também, porque ela não podia fazer transplante a quente, a gente tinha que esperar o olho acalmar. Herpes causa muita neovascularização, então justamente eu tive que ajudar muito essa questão. Tentei várias vezes fazer anti-VEGF subconjuntival para diminuir a vascularização, mas no olho direito estava muito vascularizado. O olho esquerdo, a gente conseguiu controlar com corticoide, com Avastin, e uma semana antes do transplante, ela perfurou o olho, mas mesmo assim a gente conseguiu transplantar ela. E eu me arrependo um pouco de não ter feito de cara já um aciclovir venoso nessa paciente. Acho que ela merecia. Tinha uma coisa muito interessante, tem alguns estudos que demonstram que paciente que toma arginina, que tem geralmente nessas misturas de suplemento, o whey protein, né? Ele aumenta a resistência e aumenta a gravidade da ceratite herpética, da infecção por herpes. Então aqui já é o transplante já dessa paciente, ela está feliz da vida, está enxergando uns 20/100 agora, mais ou menos, 20/100, 20/80, e já está muito bom para ela já, porque ela estava já sem, vamos dizer assim, esperança, né? Aqui mais uma foto do transplante. Ceratite por acanthameba. Esse caso aqui é muito interessante, é um caso, inclusive, que vocês compartilharam comigo em algum momento, tá? Algum de vocês deve conhecer, vou falar o nome aqui, mas é uma paciente que chegou para mim lá no Ricardo Reis, a partir ela estava tratando já há algum tempo a ceratite por acanthameba e ela estava com uma úlcera que não fechava, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu a vi foi diminuir a medicação que eu estava usando de 1 em 1 hora ainda, as medicações anti-acanthameba, né? E diminuir para de 3 em 3 horas e pedir um confocal. Quando fizemos o confocal, a gente descobriu que só tinham cistos mortos no confocal, então não tinha mais infecção ativa, e o que tinha ali era justamente uma úlcera tóxica, por toxicidade de medicação, tá? Então, nessa época eu tentei tratar mais conservadoramente, né? Interrompi as medicações, mas ela não melhorou. Ela tinha usado atropina durante muito tempo. Eu peço que vocês tenham cuidado com o uso da atropina. Eu prefiro que não passe atropina, né, lá no serviço que eu trabalho, porque a atropina, quando é acanthameba ou quando é uma doença muito inflamatória, ela pode contribuir para a evolução de uma síndrome que eu vou falar mais para frente, que é a síndrome catarata, midríase e glaucoma, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas aí eu fiz transplante de membrana amniótica e fiz ceratectomia e ela não fechou essa úlcera. Aí essa paciente, por causa da inflamação e por causa do uso muito, muito importante da atropina, ela fez essa síndrome catarata, midríase e glaucoma, que é uma síndrome que está relacionada à inflamação causada pela ceratite por acanthameba, que cursa com uma midríase brutal, um glaucoma de difícil controle e uma catarata branca intumescente. E aí, quando acontece isso, você tem que fazer um transplante a quente para você tentar melhorar a situação. E aí eu fiz esse primeiro transplante aqui. Vocês veem que esse transplante está de cabeça para baixo, aqui é inferior, aqui é superior. Fiz um transplante, vamos dizer assim, descentrado inferior para pegar toda a úlcera, a região da úlcera. E aí, vocês percebem que ela estava com uma midríase aqui. Então, eu consegui fazer uma circlagem dessa íris, uma pupiloplastia, e eu tirei a catarata dela. Quando eu puncionei a catarata dela, mesmo usando técnicas que eu faço, né, que é a puntura com aspiração, essa catarata bandeirou, né, fez uma bandeira argentina. Mesmo assim, eu consegui botar no saco a lente e fiz essa circlagem, essa pupiloplastia, né? Aqui está a foto, então, do transplante. Depois de um tempo, esse transplante ficou bem, mas ela, por conta dessa síndrome das sinéquias, né, no ângulo, ela começou a desenvolver uma síndrome glaucomatosa de muito difícil controle, mesmo com medicação, mesmo entrando com
prostaglandina, que eu não gosto para transplante, que aumenta a chance de rejeição. Ela fez um glaucoma de difícil controle e a gente teve que indicar para ela, já que a câmara anterior dela estava meio rasa por causa da síndrome, a lente estava um pouco anteriorizada. A gente fez uma vitrectomia posterior e indicou, e eu fiz um implante de tubo, de válvula de AMED, né, via pars plana, e aí a gente conseguiu controlar a pressão. Logo depois disso, por conta do gás que a gente deixou dentro da câmara posterior, ela fez uma opacificação leve da lente. Essa lente era uma lente de silicone, se eu não me engano, era hidrofílico, né? E por isso fez a opacificação, mas depois de um tempo essa opacificação melhorou. Ela ficou bem durante um tempo, chegou uma visão de 20/80, a pressão estava controlada, mas depois de um tempo, mesmo sendo via pars plana, a válvula, o transplante faliu. Aqui é um exame, né, do transplante ainda bom. O transplante faliu e aí ficou com uma ceratopatia bolhosa no transplante. E aí a gente fez um novo transplante. Fez um novo transplante mais centralizado. Ela voltou a enxergar bem, direitinho, etc. Mas sempre reclamando de muita dor por causa pela íris ser um pouco mais aberta, por não ser fotorreagente. Aí ela voltou a ter problema de pressão, né, talvez por entupimento. E aí ela foi para São Paulo, estava acompanhando com a doutora Denise, que é uma médica especializada em acantameba. Estava organizando um terceiro transplante, mas ela teve um pico de pressão muito alto, um glaucoma agudo e perdeu o restinho de nervo que tinha. E aí tá SPL agora. Ou próximo disso. Na verdade, não fui eu que examinei, mas quem examinou falou que não está enxergando nada e indicou evisceração para ela. Caso triste, né? Mas a gente tentou. A ceratoconjuntivite gonocócica, aqui nós temos um caso de um paciente meu que chegou com unilateralmente com essa secreção abundante, uma quimose importante, e aí, quando eu fui examinar ele, estava com essa perfuração superior aí. Então, isso aqui é muito característico de gonococo. Você vê uma quimose e logo sobre a quimose, você tem justamente a perfuração. E quando você olha aqui, você vê que a borda da perfuração ela não tem infiltrado. Por quê? Essa perfuração ela não é por ação direta da bactéria. É por enzimas proteolíticas que saem da região infectada da conjuntiva e fazem o melting da córnea, né? Dissolvem essa córnea e ela perfura, né? Então, quando você vê essa borda bonitinha aqui, pensa em gonococo. E aí, nesse paciente, eu fiz um PET um pouco maior, né? Não tirei a córnea dele toda. E aí eu suturei, fiz a sutura toda, tirei aquela região que estava mais afetada. E aí fomos fazendo assim. E no final das contas, eu tenho até uma foto aqui, depois eu mando para vocês. Ele ficou bem, tá? Dessa cirurgia. Depois de 6 meses, eu fiz um transplante central, ficou bem bonito. Ele está enxergando super bem, 20/30, 20/25. E está feliz da vida. Aqui é uma história de uma paciente com herpes, né, que não tratou, e aí teve uma perfuração total, tem um buraco na córnea aqui. Pedi uma córnea de urgência para ela, e a cirurgia é essa aqui. Marquei, cortei a mão livre, e aí depois tirei essa parte mais infectada, botei uma córnea nova, tem que tomar cuidado para não ir lá para baixo, e dei os pontos. O paciente está bem até hoje também. Essa paciente aqui não chegou numa visão muito boa, porque ela está afásica. A gente optou por não implantar lente, acha que não tem uma, vamos dizer assim, um prognóstico bom. Então foi mais para fechar o olho e manter a parte estética mesmo. Aqui é o finalzinho do transplante, já os pontos, a gente embute os pontos, né, bota para dentro. E é isso. E aqui é um caso emblemático que eu fiz, é um caso, a Lara até participou desse caso, é um caso lá do Souza Guiar, de uma criança neuropata,
de 8 meses, né? Um caso muito emocionante, né? A gente ficou muito emocionado com esse caso. Era uma criança que fez uma ceratite infecciosa bilateral por exposição, porque não fechava o olho. E aí chegou para a gente assim. E aí eu pedi 2 córneas, pedi para o sistema, mas o sistema falou que não podia dar 2 córneas. Por fim, a gente conseguiu usar uma córnea para transplantar os 2 olhos. Eu trepanei a córnea doadora um pouco mais periférico, para pegar toda essa região aqui, e fiz um PET nessa córnea do lado de cá. Então, o PET do lado de cá ficou desse jeito, né? E o PET e o transplante de córnea ficou do lado de cá. Essa paciente ficou bem durante algum tempo, aí começou a ficar, como é que se chama, a expor de novo e a querer perfurar, e aí eu fiz um recobrimento conjuntival bilateral nela. Recobrimento conjuntival justamente para dar um suporte ali naquela região e não perfurar de novo. Ela ficou bem depois disso, durante um tempo, e acabou falecendo depois de um tempo. Ia descansando, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham visto como é que é o nosso dia a dia, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela aqui, como é que interromper compartilhamento. É isso aí. Então, foi um prazer aí demonstrar como é que é o nosso trabalho. É um trabalho em conjunto, a nossa equipe é muito focada, nós queremos muito ajudar, estamos aí na briga para aumentar a captação, inclusive, dentro dos hospitais, onde tem muito falecimento, onde tem muito óbito. E no que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição aí, se vocês quiserem anotar meu telefone, tá? Se quiser me perguntar alguma coisa direta, pode anotar agora. Vou deixar aqui. Na verdade, eu vou falar aqui. Eita. Vou falar. Se vocês quiserem anotar, o telefone é 98257 3406. 98257 3406. Estou sempre à disposição aí para discutir sobre córnea e o que eu puder ajudar, pode ter certeza aí que eu vou ajudar. E aí, estou me sentindo muito sozinho aqui. É horrível, né? A gente fala, todo mundo calado. Estão sabendo tudo, não estão sabendo nada. É o que eu costumo dizer. Não, Paulo, foi maravilhosa a aula, muito boa, bem prático, bem didático e coisas corriqueiras do nosso dia a dia que às vezes a gente fica realmente na dúvida, e eu acho que é muito legal também do ponto de vista cirúrgico também, abordou a parte do tratamento cirúrgico nesses casos. Às vezes a gente surge essa dúvida realmente, quando seria o melhor momento de indicar o transplante a quem. Às vezes realmente a gente chega numa situação mais desesperadora quando a gente vê que o tratamento não está evoluindo bem, e às vezes a gente sabe que realmente não é o ideal, mas é uma coisa que resta. Mas eu achei muito interessante a aula, todos os casos que você mostrou, bem prático, bem didático. Achei bem legal também a provinha aí de 5 questões. E só uma pergunta, quem que é o córnea que ganhou aí? Quem é o córnea? Não vai falar? Eu acho que tá com vergonha, hein? Mas o cara tá sabendo. Foi o que ganhou, não foi que ficou em último lugar. O último lugar não precisa dizer quem foi. Ninguém quer falar, ó. Ficou assim no final das contas. Deixa eu ver quem ganhou. Porque, na verdade, eu tenho até que ver quem ganhou mesmo. Deixa eu ver se saiu, se tá aqui o resultado. Só um segundinho. Default. Aqui, pronto. Aqui não fala. Só fala qual foi o último, só. O último lugar? O último não. Córnea é muito legal. 4938, ganhou. Depois vem o oftalmo. Quem é o oftalmo? Acho que ninguém quer falar. É que eles estão tudo no mudo. Deve estar tentando falar e não viu que está mudado. Deve ser algum R2, estão falando aqui o Caio Avelar, ó. E depois vem a cristalina. A cristalina também, muito bem colocada, ó. Muito bem para os 3 que
ficaram bem classificados. Não fui eu. Parabéns aí. Eu já vi que eu vou ficar na catarata mesmo. E qualquer coisa eu mando para você, Paulo. Não, muito bom, muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma Eu gosto pergunta? de tirar dúvida. É a hora agora. Aproveitar o especialista aí. Aproveitem o cara aí. Vou aproveitar o momento para tirar uma dúvida que, inclusive, a gente tem muito no ambulatório de glaucoma. O paciente que ele é transplantado por ceratite herpética, quando ele vai fazer uma TREC ou fazer alguma abordagem cirúrgica, idealmente a gente tem que fazer um preparo, uma profilaxia com a ciclovir nesses pacientes ou você acha que não é necessário? Qualquer cirurgia em paciente com ceratite herpética prévia, você tem que fazer depois uma profilaxia. Eu já deixo o paciente, se não tiver nenhuma contraindicação, se não tiver nenhum problema renal, eu já deixo esse paciente já usando a ciclovir direto, ou a ciclovir ou o Valtrex, né? Eu gosto muito de fazer isso, tá? E se você for fazer, então, uma cirurgia, é bom você pensar até de fazer uma dose um pouco maior, entendeu? Prévia, fazer um tratamento como se fosse um tratamento pleno. Eu sou dessa opinião, tá? E puxando aqui um pouco o fio para o glaucoma, né? O glaucoma é um problema muito sério no transplante, tá? O transplante está muito associado no pós-operatório com um aumento da incidência de glaucoma. Então, você podendo tratar esse paciente da melhor maneira, voltado para o glaucoma, isso ajuda muito esse olho, você não perder esse olho. Porque o glaucoma ele é mais importante que a córnea, tá? Então, tratem mesmo. Infelizmente, a TREC, ela aumenta a chance de falência, né? Geralmente, o transplante só dura no máximo 5 anos depois de uma TREC, um transplante penetrante. Tem que ficar, vai ter que ficar trocando esse transplante, e aí aumenta a chance de glaucoma. Mas, tem que fazer. Tem que fazer uma TREC, tem que fazer um tubo. Tem essas técnicas novas aí, né? O GET, que você faz ali a lise, né? Do canal de Schlein, talvez seja uma opção. Mas todas elas quebram a barreira hematocular. A chance de ter rejeição é muito grande depois de uma abordagem dessa aí. Mas pensem no glaucoma, porque é o glaucoma que deixa cego. A córnea você troca. E o esquema de profilaxia que você costuma fazer, qual a posologia? 400 miligramas de 12 em 12, tá? Do aciclovir, ou Valtrex 500 miligramas uma vez ao dia. Isso para herpes simples, né? Quanto tempo antes? Oi? Você começa antes ou é só depois? Por quanto tempo? Eu geralmente começo no dia da cirurgia. Nunca tive problema, não. Mas pode começar antes, se quiser ser mais cuidadoso. E aí você deixa por 1 mês, 6 meses? Você vai... Às vezes eu deixo para sempre. Às vezes para sempre, às vezes 6 meses. Teve uma paciente minha que eu deixei 6 meses, eu parei e voltou, o herpes. Aí eu comecei de novo. Aí agora vai ficar para sempre. Se não tiver nenhum problema renal, claro, tem que acompanhar. Que mais? Com relação ao herpes, tem que ficar muito atento a essa questão da neovascularização. Se precisar, faz anti-VEGF, né? Queima com cauterização, etc. Beleza, mais alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, ó, tem uma pergunta do Caio aqui, ó. Indicações do confocal e onde se realiza, Paulo? Deixa eu ver aqui. Confocal. O confocal aqui no Rio, quem está realizando é o Renato Ambrosio, mas parece que esse aparelho agora vai para o Gafre. Então a gente vai ter uma opção aí de um confocal numa unidade. Não sei se vai para o Gafre ou se vai para o... não sei, estou falando besteira aqui. Na verdade, temos confocal no Rio. Eu não sei se a gente vai ter lá no Renato Ambrosio ou se vai para outro lugar, mas independente disso, tem confocal em São Paulo também, tá? O confocal ele serve para qualquer tipo de infecção e não só para isso, serve para quando você quer estudar anatomia corneana. Você consegue ver como que está o epitélio, você consegue ver como é que está a membrana de Baumann, você consegue ver como é que está o estroma, como é que está o endotélio, como é que está a DCM.
tá? Então, ele serve para qualquer uma desse estudo anatômico. E ele facilita a identificação de hifas e de acanthameba. Bactéria já é mais difícil. Mas de hifas de acanthameba, com certeza. São estruturas maiores e aí você consegue identificar se tem uma dessas infecções e tratar especificamente. É um exame caro, infelizmente, e é de difícil execução. Principalmente com paciente, né, tá cheio de dor, é complicado. Tem que ter paciência, tem que saber fazer. Você tem ideia do custo? Por volta de R$1.000. Tanto aqui quanto em São Paulo. Eu não estou vendo o chat. Teve mais alguma pergunta no chat? Não. Não, só o Caio agradeceu a resposta. Beleza. Ou seja, não tem ninguém com dúvida, né? Tá todo mundo entendendo tudo, né? Então eu posso começar eu a perguntar agora, né? Agora você já pode mandar pra gente. Ou não. Melhor não. Gente, então quero agradecer mais uma vez aí, tá? Tô à disposição, né? O CEPOL, inclusive, para córnea, a parte de córnea é também conveniado lá, Marinha. Se tiver um pepino desses brabo aí, você manda pro Ivan, tá? Não manda pra mim não, brincadeira. Precisa operar a catarata. Não precisa nem pedir parecer, meu. Maravilha, maravilha, Paulo. A gente tem que juntar. Eu comento muito que eu tenho uma tranquilidade maior com a minha equipe cirúrgica lá do oculistas, né? Que se eles estragam a córnea, a gente tem como resolver, né? São poucos serviços que tem isso. Geralmente a retina é uma coisa mais fácil. O pessoal bota o núcleo para baixo, mas a córnea geralmente é mais difícil, né? E é o mais frequente, né? O mais frequente de aparecer aí as bolhosas. Não, então é isso, Paulo, gente. Agradeço muito novamente, tá? Parabéns aí pela aula. Mantenha contato aí com a gente. Faz parte da nossa equipe lá sempre. Uma vez residente lá, da gente, sempre da família lá da Marinha. E precisando também, a gente está lá à disposição e o meu consultório também, para o que precisar, está à disposição aí, sempre que for preciso. Com certeza, professor. Agradeço muito aí todos os ensinamentos, tá? Obrigado mesmo. Pode ter certeza aí que está no nosso coração, tá? Certeza. Tá isso. Acho que quer fazer as considerações finais. Acho que é isso, Paulo. Realmente só agradecer a disponibilidade, agradecer essa aula maravilhosa. E, assim, só reforçando o que o doutor Ivan falou, nossa casa está aberta para você. Então, qualquer coisa, você vai ser sempre muito bem-vindo lá no Marcílio. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Forte abraço. Boa noite. Tchau, um abraço.